Olá, nós vamos refletir em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 12, que retrata a trajetória de Elias como profeta e as lutas dentro do seu tempo, que não são tão diferentes dos dias de hoje. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então era uma situação de fome, uma situação de miséria, uma situação muito difícil que aquela viúva se encontrava, mas Deus já havia falado ao coração dela que chegaria um profeta, que ela deveria sustentar. Então ela acreditou, em Deus, creu na palavra e assim aconteceu o milagre ali naquele lugar. O mundo inteiro hoje vive experiências difíceis, tempos talvez de miséria para muitas famílias, para muitas pessoas, tempos de luta, tempos de perdas, de dor, morte. E a gente sempre vai ver nesses contextos todos que Deus sempre está pronto para ajudar, Deus está sempre pronto para sustentar e levanta pessoas também de bom coração, dispostas a estarem ajudando pessoas que têm necessidade. Então o profeta Elias, ele recebeu a palavra de Deus, a palavra do Senhor dizendo que ele haveria de sair de Gileade e ir para Querite, que era um riacho ao leste do Jordão, onde ele seria sustentado por corvos e também receberia pão e carne dia e noite. Mas o riacho, com o passar dos dias, diz a palavra, secou. Então, quem sabe Elias poderia até ter questionado a Deus, Tipo assim, Deus, só mandou eu sair e vir para Querite, aí eu chego aqui, o Senhor me sustenta por uns dias, aí tira a minha água. Mas ele tinha no coração a obediência, de servo a Deus. Então, mais uma vez, Deus mandou que ele fosse, para Sarepta, que ele saísse dali e fosse para Sarepta, porque ele seria sustentado por uma viúva, Deus levantaria o sustento. Então, aquela viúva, como a gente leu aqui de Sarepta, onde Elias se hospedava, ela só tinha um punhadinho, um pouquinho de farinha, de azeite, quem sabe para fazer um bolo, fazer um pão, para ela e o filho. Mas essa mulher ela já estava preparada, vamos dizer assim, entre aspas, preparada para a morte, devido àquela sequidão. Então, nesse acreditar, nesse socorro que vem de Deus para a sua vida, através daquele profeta, a palavra que já havia sido ministrada no seu coração, ela o adorou, adorou a Deus, recebeu, acolheu aquele profeta, e tanto ela como seu filho, aquele profeta, não morreram de fome, porque Deus deu a eles aquilo que eles precisavam. E eu gostaria de perguntar para você nesse momento, qual que é a sua necessidade? O que você precisa do Senhor nesse tempo? O que é mais importante, o mais necessário para o seu sustento nesse momento? O que você tem buscado a Deus? O que você tem falado com Ele para que Ele venha providenciar para você? Eu quero dizer para você que Deus ele há de te suprir. Ele há de levantar pessoas, instrumentos,
né, para serem usados para poder levar até você aquilo que você precisa. Mas isso precisa ser um ato também da sua parte de fé, né, de entendimento, de compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para você nesse momento. Então Elias, tanto Elias como aquela viúva, eles obedeceram a Deus, por isso a providência chegou até a eles, né? Foram supridas ali as suas necessidades. Eu quero dizer para você também que Deus, ele te sustenta, porque a palavra o tempo todo, né? Nós temos outros exemplos bíblicos de sustentação de Deus. Quando a gente vai lá para o contexto, né, de Neemias, capítulo 9, versículo 19 ao 21, vai nos mostrar que pela multidão das misericórdias, né, das misericórdias do Senhor, ele não deixou o povo no deserto. Uma coluna de nuvem ao dia e uma coluna de fogo à noite os guiava pelo caminho. Eles não ficaram sós ali no deserto. E o bom espírito do Senhor e o maná era com eles a cada dia. Nem as vestes, diz a palavra, nem envelheceram, e nem os pés incharam por 40 anos andando ali. Então, Deus, ele nos veste, ele nos traz alimento, ele nos sustenta no deserto. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele está conosco. Eu não sei qual deserto você está atravessando agora, mas seja qual for, né, o deserto, seja qual for a necessidade, seja qual for o problema, a luta, a enfermidade, a má notícia que talvez você recebeu, que você confie que o Senhor, ele te toma pela mão, ele te sustenta e ele traz o refrigério, ele traz a solução nos momentos difíceis da sua vida. Confie nele como um pai que te ama, que te acolhe, que te abraça, que te sustenta. Então, nesta hora eu quero deixar essa palavra, né, para você. Que você venha se colocar nessa dependência dele. Que você venha colocar todas as situações, as questões que talvez há tanto tempo você tem questionado, né, que você tem perguntado, por que, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu mereço, né, passar por isso? Talvez você ficou sem o seu trabalho, sem seu emprego esses dias, a gente não sabe, mas o Senhor conhece a sua luta, o Senhor conhece a sua prova, ele conhece a sua necessidade. Então, eu gosto muito, né, do texto de Isaías, também 41, versículo 10, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te ajudo. Mais uma vez ele falando da ajuda. E te sustento com a minha destra fiel. O Senhor será sempre fiel. Ele sempre há de nos sustentar com a sua fidelidade. Então resta a cada um de nós acreditarmos, confiarmos, assim como aquele homem, profeta de Deus, confiou, assim como aquela viúva, no momento de preparação para a morte, confiou e veio a vida. A vida chegou até a sua casa. E eu quero dizer para você também, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesse momento, que a vida é sobre a sua casa. Não espírito de morte, não espírito de miséria, de medo, de temor, de terror, de pânico, de desespero. Mas a vida em Cristo Jesus, ela está na sua casa. Tome posse disso, creia nisso, confie, né, que Ele está com você todos os dias da sua vida. Quero terminar também com uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 24. Observai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Nós valemos muito mais do que as aves. Você vale muito mais do que as aves. Deus te sustenta. Se Ele sustenta as aves, se Ele sustenta as plantações, as flores no campo, quanto mais a nossa vida, a sua casa, o Senhor sustenta. E o mais importante de tudo isso, jamais o Senhor nos abandona. Ele sempre se faz presente conosco em toda e qualquer situação. Eu quero orar nesse momento,
por você. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, porque o Senhor é o Deus provedor, sustentador da nossa vida. Obrigada porque mesmo que venhamos passar por muitas e muitas necessidades, por muitas provações, tribulações, mas o Senhor está sempre por perto, sempre presente. Nós podemos contar com o Senhor. A única coisa que temos a dizer a Ti, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor protege as nossas vidas, protege a nossa casa. E essa pessoa que me ouve nesta hora, nesse instante, eu peço a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, a prosperidade, de modo que nada venha faltar, nem a paz, a alegria, a saúde, ó Deus, os bens materiais, que tudo seja suprido, ó Deus, inclusive o alimento também espiritual que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.